Bom dia, gente! Bom dia, povo! Então é Natal! Ai, meu Deus, estamos chegando, né? Aquela data incrível que a gente celebra a vinda daquele que veio para nos salvar. E aí, será que ele veio mesmo para nos salvar? Já começo hoje o nosso Café com Fé, trazendo para você este questionamento. Eu creio que ele veio para me salvar. E você, no que você acredita, né? Você acredita que ele realmente veio para te salvar? Que Deus enviou Jesus aqui na Terra para isso? Hoje eu quero, no Café com Fé dessa manhã, falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente crê e o que a gente escolhe não crer e confrontar um pouquinho aí seu coração nessa manhã maravilhosa, nessa manhã de bênçãos, nesse domingo, onde eu sei que vários, né, celebram a vinda daquele que veio para nos salvar, porque isso é realmente algo que eu, Mari, creio. E se você não acredita, tudo bem, né? Tá tudo certo. Não estou aqui para confrontar a sua crença, mas se você entrou aqui nessa live hoje, eu quero te convidar a acompanhar um pouquinho desse raciocínio do que faz, né, a gente crer ou não crer e essa história toda aí por trás. Bom dia de Divino Doces, bom dia, Rose. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Vocês são muito bem-vindos aqui. Como estamos aqui de áudio, espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque confesso que o tema de hoje, né, que o Espírito Santo revelou para que eu trouxesse até vocês, ele é um tema que me confrontou muito, gente, e eu peço licença para falar sobre ele. Então, eu espero que vocês estejam aí preparados, porque a gente já vai começar. Eu já vou começar com esse confrontamento, que na verdade é para que você possa, no dia de hoje, ter um Natal com significado, caso você não tenha até o momento, tá bom? Os meus natais passaram a ter bem mais significado quando eu assimilei isso aqui. Então, um dia me perguntaram a seguinte coisa e eu vou perguntar agora para vocês. Não quero ninguém sendo falso aqui, não tô fazendo isso aqui para ganhar Ibope. Fiquem à vontade em responder quem se sentir confortável. Vai ser uma pergunta aberta aqui para vocês. Vocês acreditam nessa história que foi contada há muito tempo atrás? De que Maria, uma mulher que era virgem, que ia se casar e que ela recebeu a visita de um anjo e esse anjo revelou para ela que ela engravidaria milagrosamente ali do Filho de Deus e que ela iria, pelas vias naturais de uma mulher, trazer na terra Jesus. Você crê realmente nisso? Ou você acha que foi uma história contada para fazer com que a gente acreditasse em algo e tivesse fé em algo que a gente, sei lá, poderia duvidar se não tivesse escrito em algum lugar? Você acredita nisso? Porque parece absurdo, né? Parece um rolê meio doidão quando a gente pensa que teve uma mulher que era virgem, ou seja, não foi nas vias naturais, mas no final das contas ela engravidou, ela deu à luz a essa criança e essa criança foi Jesus, Filho de Deus. Aí eu quero que, se você se sentir confortável, comenta aqui sim ou não. E tá tudo bem, quem falar não, a gente não tá aqui pra discutir, não é sobre religião, tá? Mas é só mesmo para concluir o raciocínio de outras coisas que estão por vir na frente. Desculpa. Eu, Mari, creio. Por mais louca que essa história possa parecer, eu acredito nisso. E aí, no dia que me perguntaram isso, eu fiquei assim, como assim? Não, beleza, eu acredito nessa história, é estranha, né? Parece louca, mas eu creio. Para você que crê nisso,
Por que que a gente tem dificuldade? Então, eu vou trazer essa pergunta aqui agora de uma forma mais ampla. Então, para você que está chegando, muito bom dia. Se você crê que Jesus, ele nasceu nas vias naturais, né? Nasceu vindo da Maria, que era uma virgem, e que essa mulher gerou esse filho depois de um encontro que ela teve com um anjo, ela teve uma visão com esse anjo falou para ela engravidou, gerou esse bebê nasceu. Se você crê nisso, por que que a gente não acredita em todo o resto? Por que será que a gente tem dificuldade de crer que se Jesus nasceu como homem, por que que a gente tem dificuldade de acreditar que ele veio para nos salvar? Que ele veio para, quando ele morresse, levasse com ele todos os nossos pecados? Por que que a gente tem dificuldade para acreditar no que está escrito lá na Bíblia? E digo mais, às vezes a gente confunde estar escrito na Bíblia por ter sido uma palavra de Deus. Gente, vou até pedir licença. A Bíblia realmente foi um presente de Deus para nós, para que a gente pudesse aprender através dela a ser um pouco mais parecida com Cristo, que era e que sempre foi e sempre será o nosso exemplo ali, para quem é cristão. Quem não é, fique em paz. E aí, se ele deixou a Bíblia como um presente, entenda o seguinte: é como se fosse um livro escrito por várias pessoas, mas Deus queria que tudo isso estivesse contido nesse livro. Mas não significa que tudo que está contido nesse livro saiu da boca de Deus. Porque, inclusive, na Bíblia tem trechos que é a fala do próprio diabo. E se é a fala dele, não saiu da boca de Deus. E é interessante que, inclusive, um dos trechos assim em que ele aparece, ele fala algo, mas Jesus se cala. Ele, na verdade, não concorda com nada do que foi falado. Mas não é esse bem o tema dessa Café com Fé dessa manhã. Eu quero só mesmo trazer, né, esse senso de: será mesmo que eu acredito que Jesus nasceu nesse rolê todo? E por que então eu tenho dificuldade em acreditar outras coisas? Por que que eu tenho dificuldade de acreditar, por exemplo, que eu sou filha amada, que eu sou herdeira, que eu sou imagem e semelhança dele? Tudo isso está escrito aqui. Mas beleza, para a gente continuar andando, eu quero falar um pouquinho sobre a lei do amor que Cristo deixou pra gente de presente aqui na Terra. Como que é essa lei do amor, né? Aqui, na verdade, eu não vou falar tão especificamente dessa lei do amor, mas eu quero te lembrar que ele não só veio, né, e hoje nós cristãos, a gente celebra ao redor do mundo o nascimento dele, e aqui a gente não está em posição de questionar se a data é a data, se historicamente foi nessa época do ano, se foi em outra época. Bom, pra gente é muito importante celebrar a data do nascimento dele, né? Para quem crê que ele de fato veio e que ele de fato nasceu. Então, estabeleceu-se uma data, dentre dos fatos, enfim, para que pudesse ter essa celebração. Então, ok, é a mesma coisa de uma senhora de 100 e poucos anos que perdeu ali seu registro de nascimento e que às vezes não vai saber, né, a data em que nasceu. Isso acontecia muito nas gerações passadas. Às vezes você teve uma avó, uma bisavó que, enfim, ela não sabia exatamente o dia do nascimento dela, por ter perdido os pais, enfim. Mas isso não vem ao caso. Vamos voltar aqui o porquê dessa manhã a gente está falando sobre isso, né? Ele, além de ter nascido, ele veio para levar com ele os nossos pecados. Ou seja, zerar. Porque se você for entender um pouquinho de Bíblia, né, do estudo bíblico, da história, na verdade,
você entende que lá na velha aliança, né, antes da vinda de Jesus, no Antigo Testamento, existia aquele Deus que pune, aquele Deus que manda praga, aquele Deus que, né, tipo, manda matar todo mundo, no sentido de meus filhos estão me decepcionando horrores. Em outras palavras, vamos mandar um dilúvio lá, vamos salvar só uma galera. Beleza? Isso também é bíblico, né? Mas aí, vamos lá. Vou ler para vocês um trecho de Hebreus, no capítulo 8, versículo 12. E lá ele fala exatamente o que, né? Pois, para com as suas próprias iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é uma fala de Jesus, tá? No momento ali que ele estava sendo confrontado por alguns judeus, e ele estava ali também com a presença dos seus discípulos, e ele deixou claro isso daqui, que tudo aquilo que a gente tinha feito, ele ia usar de misericórdia para jamais se lembrar. Presta atenção você no seguinte, jamais se lembrar não significa que ele ia passar uma borracha e esquecer, mas foi uma escolha dele de misericordiosamente, né, nos dando algo que às vezes a gente nem merece, de simplesmente falar assim, ei, não vou ser igual ao seu marido, igual a sua esposa, que fica jogando na sua cara toda vez que você faz algo errado, e aí ele pega uma coisa lá do passado e esfrega, toma aqui, ó. Ele optou em jamais se lembrar, mas não significa que ele não sabe. Afinal de contas, ele é o Filho de Deus. Então, ele é o quê? Onipresente, onipotente, onisciente. É aquele que tudo sabe. Então, eu quero convidar vocês que não se sentem merecedoras e não se sentem amadas e não se sentem no poder de... Ou, na verdade, vou até trocar. Não se sentem na condição de serem merecedoras de tudo que ele tem para nos dar, porque a gente acredita que tudo aquilo que a gente fez é impossível de ser esquecido, né? Sendo que ele optou jamais se lembrar. Ele deixou claro isso, que ele não mais se lembraria, que ele optaria em falar assim, ok, a partir do momento que você entende que eu sou o seu único Salvador, eu opto em não mais lembrar das coisas que você fez no seu passado, independente de quão, né, sei lá, surreais elas possam parecer. E aí eu vou continuar, porque assim, não só aqui fala sobre isso, não só em Hebreus, esse trecho ele se repete em várias outras partes na Bíblia também. Em Jeremias também fala sobre isso. Lá em Jeremias também esse mesmo trecho está citado. E eu vou pegar aqui para a gente só reforçar, né, toda essa questão de como é que ele optou em esquecer. Como é que ele optou em não se lembrar dos meus pecados? Será que isso realmente foi real? Será que isso realmente aconteceu? E se ele optou em não lembrar mais do seu pecado, por que você toda hora traz ele à tona? Você sabia, ou na verdade, você já parou para refletir sobre todas as vezes que você se pune por algo que você cometeu, mas que você já se arrependeu? Presta bastante atenção nessa reflexão. Você já parou para pensar que toda vez que você carrega com você um chicote na mão, se punindo por algo que você fez no seu passado, quando você não tinha consciência de muita coisa, mas que você já no seu coração já se arrependeu, você não percebe que, sem querer, você está se colocando acima de Jesus, acima de Deus? Porque se ele já deixou claro que ele escolheu não mais lembrar, ele escolheu. Que escolha você tem feito todos os dias
ao levantar da cama? Qual é a escolha que você tem feito para aquele aborto que você fez no passado? Qual é a escolha que você está tendo para aquela transgressão que você cometeu? Qual é a escolha que você está tendo com relação àquilo que você tem até vergonha de você mesmo e você guarda? Você não contou nem pro seu marido, nem pro seu filho, nem porque você tem vergonha do seu passado. Sem perceber, você está se colocando acima do Criador. Porque o filho dele esteve e caminhou aqui na terra. E ele deixou claro para quem quisesse ouvir que ele, por misericórdia, ao ir embora da terra, ele optaria em não lembrar mais dos seus pecados. E quando ele optaria em não lembrar mais dos seus pecados, não existe aquela história, pecadinho, pecadão, né? Ah, um pecado é menor, esse aqui, ele, ok. Agora aquele não, o meu pecado, ok, mas o do meu vizinho, não. Ah, não, ele liberou só o meu pecado, do meu vizinho tá difícil de perdoar. Então, quando a gente age nessa postura, a gente se coloca acima do bem e do mal, né? Mas a gente não percebe isso. Então, agora eu vou ver aqui, ó, um trechinho que fala sobre justamente essa nova aliança que foi firmada com a vinda de Jesus. E que muitas vezes a gente prefere ser o juiz e o julgador nosso e das pessoas que a gente convive, com um chicote na mão, sentenciando, punindo e, enfim. Aqui eu tô em Jeremias 31, de 31 a 34, eu vou ler aqui para vocês. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Palavras do Senhor, tá? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, né? Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei. Gente, olha isso aqui, quando eu li, eu confesso ficar arrepiada. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Daqui a pouquinho eu vou deixar um pouco mais claro quando ele fala isso pra gente, da revelação que me trouxe ao ler esse trecho da Bíblia. Porque então aqui ele tá dizendo o seguinte, né? Que beleza, o povo transgrediu, ele largou mão do povo, ele já tava quase desistindo dessa galera, né? Mandou de luz, mandou outras coisas, aí depois ele falou, não, peraí, vamos lá restaurar a nossa aliança, vamos fazer uma nova? Vamos começar do zero? Vamos mandar Jesus, né? Vamos mandar meu filho para ser entregue como sacrifício perfeito? E aí, nesse momento dessa aliança, o que ele fez? Vou ler de novo. Eu imprimirei as minhas leis na sua mente, né? Na mente. E no coração eu lhes inscreverei. Eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, nós. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo. Ele tá falando que não é para ensinar assim, tá? Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz-lhe o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, lá em Hebreus, Jesus estava lembrando dessa passagem que em Jeremias já tinha sido revelado, né, essa nova aliança com a vinda do Cristo. Gente, quando ele menciona aqui que vai imprimir na nossa mente e também no nosso coração as leis dele, é porque antes, não sei se vocês lembram, peraí, aquele trecho ali bíblico, né, de Moisés, que trouxe as leis e que colocou numa tábua e tudo mais, que aconteceu, que era algo do Velho Testamento.
Deus achou melhor trazer para a nossa consciência e para os nossos sentimentos mais profundos aquilo que a gente deveria entender como certo e errado, né? Então, ele trouxe para a nossa mente, ele trouxe para o nosso coração aquilo que seriam as leis dele, né? Para a gente poder ter um bom convívio. E aí, o que acontece? Você muitas vezes acha, e aí na continuação, ele falou que ia perdoar as nossas iniquidades e os nossos pecados, ele não se lembrará, porque foi uma opção dele não se lembrar. Então eu volto a dizer, tudo aquilo que você fez, que você tem vergonha de admitir para você mesma, olhando no espelho, que você já fez lá atrás, ele optou em não lembrar. Ele optou em mandar em sacrifício o filho dele, para que a gente tivesse esse símbolo de alguém que viveu na terra como homem, não pecou de forma nenhuma, mas que serviu pra gente de exemplo a ser seguido, para que a gente entenda que infringir, né, na verdade, aquelas leis que vamos combinar, né, não roubar, não matar, várias coisas, além de várias outras, mas a lei que Jesus traz, ele traz a lei do amor, né, que é o amor acima de qualquer coisa. Então, se o próprio Deus optou em não se lembrar dos pecados que você cometeu, quem é você para ficar apontando o dedo para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu filho, dos erros que ele comete? Quando eu falo isso, gente, pensa numa relação de alguns marido e mulher. Não sei se é isso que acontece aí na sua casa, ou mulher e mulher, enfim. O que acontece se você fica toda hora lembrando algo que a pessoa fez, mas que você verbalizou que você tinha perdoado. Aí você falou, não, tá tudo em paz, toca aqui, vamos seguir junto, firmeza. Você faz isso com seu amigo, com a sua esposa, com seu marido, geralmente né? E aí você volta e meia fica com aquela lembrancinha e trazendo aquilo à tona. Você está se colocando acima de Deus, sem perceber. Porque Deus optou em não lembrar, mas você está ali toda hora lembrando. Isso vale para você fazendo com outras pessoas e isso vale para você fazendo consigo mesma. Carregando por 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Algo que você fez lá atrás e que você já se arrependeu e que você nunca mais voltou a fazer de novo. Nunca mais voltou a fazer de novo. Mas você não se perdoa. Cristo já te perdoou. Que nessa manhã, ao ouvir isso, você saia mais leve, com a certeza de que aquilo que você se arrependeu e que você não mais voltou a fazer, Cristo já te perdoou. Então não queira ser maior que Ele. Não queira passar por cima de uma ordem clara que veio da boca do Senhor, dizendo que Ele ia optar em não lembrar. Seja essa pessoa que optou em não lembrar também e que a vida vai seguir. A gente não consegue construir uma vida nova carregando os fantasmas do passado. A gente não consegue ser uma pessoa melhor hoje se a gente ainda lembra o que a gente fez de errado e aquilo fica nos martirizando. Coisas que a gente fez há anos atrás e que a gente, já virou essa página. Confesse realmente. Confesse seus pecados. Entregue nos pés de Jesus. Mas se perdoe acima de qualquer coisa. E aí eu vou continuar aqui falando um pouquinho. Eu comentei do nosso relacionamento, né? Com algumas pessoas. Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai? Agora presta atenção no seu relacionamento de mãe e filho. No seu relacionamento de pai e filho. Eu tenho certeza que os pecados e os erros do seu filho, você opta em não mais lembrar. É ou não é verdade? Pois Deus, nosso Pai, realmente optou em fazer algo que só um pai faria, só uma mãe faria. Não lembrar dos erros dos filhos.
Então, todas as vezes que você tentar se punir por algo que você já fez, lembra que você tem um pai e que ele já te perdoou e que ele optou em não mais lembrar. Não quer dizer que ele não sabe, não quer dizer que ele, né? Ele só optou em não lembrar, ok? Então, é o seguinte, uma outra questão que eu queria pontuar aqui nessa manhã, pra gente meio que concluir um pouquinho desse raciocínio, é como é que eu sei que algo é errado? E aí a gente vai voltar lá no trecho que eu li em Hebreus e que eu li agora aqui em Jeremias. Como é que eu sei? Na verdade, lá em Hebreus, né? Aqui em Hebreus, na verdade, eu vou voltar um pouco. Hebreus capítulo 8. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Deixa eu ir para uma outra parte em Hebreus também, porque eu li para vocês dele falando que não mais lembraria, né? Então agora eu só preciso trazer algo que tá aqui, não é a Mari que tá falando, afinal quem sou eu na fila do pão? Eu só tô aqui te trazendo algo que já me trouxeram. E por que não, né? Trazer algumas pessoas à luz, já que conhecer um pouco mais da palavra me fez e me faz tão bem. Então, aqui eu nada mais faço do que trazer um pouco do que já me trouxeram dias atrás e que eu tive acesso, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira sem ter acesso. Às vezes a gente até frequenta a igreja, às vezes a gente até frequenta o culto, a missa, ou sei lá o que você frequenta, mas tudo aquilo que é falado lá na frente parece que não entra assim na nossa cabeça de uma forma fácil, né? Então, eu quero te convidar nessa manhã a refletir através desse prisma aqui, você tirar a sua própria conclusão. Mas posso te falar algo? Todas as vezes que eu leio algo na Bíblia hoje e que o Espírito Santo, na verdade, antes disso, e que eu fico sem entender, o que eu faço? Falo, Espírito Santo, me mostra o que eu não tô conseguindo enxergar aqui, porque veio aqui para que eu lesse isso, eu não tô conseguindo compreender. Espírito Santo, você conhece meu coração e conhece o coração de Deus, então me conecte no coração dele e me mostre o que ele quis deixar de legado através dessas palavras, né? Então, isso eu posso dizer para vocês que se fizer, funciona, tá? Então, aqui vou só finalizar esse trecho falando lá em Hebreus 8, só que agora num versículo anterior, no 10. Desculpa, na verdade eu tinha lido Hebreus capítulo 12, tá certo. O 8, 12, agora vai ser 8, 10. Desculpa aí a confusão. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então vocês viram que em Hebreus e Jeremias, meio que, né, não é só em um lugar que isso aqui tá escrito. Tá escrito no Velho, tá escrito no Novo também. Ou seja, para afirmar que realmente isso aqui é real, né? E aí, me conta uma coisa. Quantas vezes você já fez algo e que depois de fazer você fala, nossa, que pessoa estúpida que eu sou, né? Vamos supor, às vezes a pessoa te tratou tão bem e aí você por estar num dia mal, tô falando de algo simples aqui, tá? Aí você, por estar num dia mal, você distrata alguém e você sabe que lá no fundinho da sua consciência, da sua mente, do seu coração, você sabe que você poderia ter feito diferente com essa pessoa. Você até sente ali uma meio, né? Mas você passa por cima disso, afinal, você tá no seu momento ali, caos, ok. O que acontece? Deus não tinha dito que ele, nessa nova aliança, ele ia deixar, ele deixou aqui escrito, mas ele verbalizou, ele testificou, ele deixou claro que nessa nova aliança, ele iria imprimir nas nossas mentes as leis e também no nosso coração. Eu quero te convidar nessa manhã, você que às vezes
fica naquela dúvida, né? Mas como que eu sei, Mari, o que é errado aos olhos de Deus? Porque a sensação é que eu tô errando toda hora. Não. Aquilo que é errado aos olhos de Deus, se você não tem conhecimento da palavra, não tem intimidade com o Senhor ainda, comece a observar o seu coração e a sua consciência nas pequenas coisas. Naquele grito que você deu, naquela pessoa que você magoou, naquela coisa que você proferiu na vida do outro, naquela situação em que você transgrediu, que seja pequeno ou grande, não importa, porque não tem tamanho. Naquelas coisas que você mentiu sem precisar mentir. Mentira não tem vez, tá? Mentira, depois em um outro momento eu vou falar sobre ela, mas ela é tida como um pecado mortal. Então não importa, mentirona, mentirinha, não seja uma pessoa que mente. E aí, eu quero convidar vocês a pensar no seguinte. Paulo falava lá na carta de Timóteo que a gente não deve, violar a nossa consciência. Uma vez me foi explicado da seguinte forma e eu vou transferir esse conhecimento para vocês, ok? Para ficar um melhor entendimento. Sabe aquela pessoa que mente compulsivamente? A gente tem. Ou a gente ou a gente já foi, ou a gente conhece alguém que parece que, cara, é patológico. Parece que o negócio não sai da pessoa, a pessoa não vive uma vida sem mentir. Estou pegando o exemplo da mentira aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. A primeira vez, gente, que a gente faz algo que o nosso coração nos entrega, que dá ali ai, não devia ter feito. E aí na segunda vez a gente repete aquilo. E nessa segunda vez a gente faz de novo, aí a gente sente menos. Mas é como se fosse um alertinho ali, não faça. Já na terceira, na quarta, na quinta vez, é algo como se a gente tivesse, de fato, violado a nossa consciência. Quando eu escutei sobre isso, gente, eu acho que eu chorei compulsivamente por dias. Porque sem perceber, a gente viola a nossa consciência e viola a consciência de outros, impondo algo que a gente acredita que é certo. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa não está confortável com aquilo. Ela só teve vergonha de te falar não. Às vezes você não estava confortável com aquilo, seu coração te falou que não era para fazer. Aí você fez de novo, aí você fez de novo. Aquilo ali vai virar uma cicatriz, como se ela tivesse cauterizada. E não é a Mari que tá falando, é Paulo, lá em Timóteo. Vou trazer essa última leitura aqui para vocês, só para vocês entenderem que na dúvida, se você tá ali errando, pecando, fazendo coisa que não agradaria os olhos de Deus, comece a perceber a sua consciência, comece a prestar atenção em você mesmo, nas coisas que você sente no seu coração, tá? Então, eu vou aqui em Timóteo mostrar para vocês esse trecho que testifica um pouco aqui disso. Tô em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aqui ele fala o seguinte, ó. Pela hipocrisia dos que falaram mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe um casamento, eu vou, na verdade, voltar um pouquinho. Ele falando sobre um pouquinho da apostasia dos últimos tempos. Vamos combinar que a gente meio que tá vivendo os últimos tempos. Se você não crê nisso, se você crê na volta de Jesus, dá uma conferida aí nas palavras e você vai ver que estamos caminhando pro fim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão na fé, apostatarão, apóstatas, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vou parar por aqui porque ele comenta um pouco justamente disso. O fato da gente mentir, o fato da gente sempre cometer o mesmo erro, o fato da gente achar que beleza, já que Jesus e Deus falou que eles iam optar em não se lembrar dos nossos pecados, então a gente vai continuar repetindo.
Algumas pessoas entendem errado o conceito da nova aliança. Algumas pessoas entendem que é continuar pecando o resto da vida, corre lá no padre, pede perdão, corre lá no pastor, pede perdão, ajoelha, faz uma oração. Para quem é católico, reza uns Pai Nosso, umas Ave Maria e segue a vida. Não tô querendo anular esse ato de perdão. Mas entende que algumas pessoas, elas incidem no mesmo erro, incidem em continuar mentindo, elas insistem nisso. E aqui está dizendo que a insistência no erro faz com que a nossa consciência esteja cauterizada. A cauterização é algo que acontece depois que existe ali uma queimadura, né? É pelo processo de queimar. Não sei se vocês já tiveram ou já conviveram com alguém que tem uma ferida cauterizada. Ali perde-se a sensibilidade. Naquela região, perde-se um pouco a sensibilidade. Então, é meio que como se não fosse mais tão sensível ao toque. Se perdeu a sensibilidade, você não sente mais. Se antes você ia fazer algo que não deveria ser feito, e aí você tinha aquele incômodozinho inicial, mas você continuou repetindo tantas vezes que agora nem incomoda mais. Já cauterizou. Não sei se vocês conseguiram ter essa mesma visão que eu. Mas eu confesso que isso mexeu muito comigo quando eu tive acesso a essa revelação aqui através da Bíblia, da palavra. Então, eu quero convidar vocês, se vocês de fato acreditam que Jesus nasceu, que veio, vou voltar lá no começo da live, né? Para quem não viu o comecinho. Então, se você é uma pessoa que crê que Jesus veio pela barriga, pelas vias naturais de uma mulher que era virgem, ou seja, ela não tinha tido ainda o ato carnal, conjugal com um homem. Ela recebeu a visita de um anjo, ela teve a visão com um anjo, e esse anjo falou para ela que ela ia carregar no ventre dela o Filho de Deus, e ela pariu esse filho, e esse filho foi Jesus. Vamos combinar que é um rolê muito difícil de acreditar. Mas se você crê nisso, você precisa crer no resto. Porque não justifica você acreditar na vinda de Jesus, que ele nasceu, e hoje a gente celebra, nós cristãos, quem é, celebra a vida dele, o nascimento dele, e você não acreditar nas outras palavras que Deus quis nos deixar para seguir de exemplo. Então, com a vinda do Cristo, aqui no que eu relatei hoje, ele deixou claro que não quer dizer que ele não saiba, não quer dizer que ele não tomou conhecimento dos seus erros, mas ele, na nova aliança, através de entregar o seu próprio filho para sacrifício, aquele que não pecou, mas levou embora com ele os nossos pecados. Ele optou em nos perdoar, ele optou em não mais lembrar. Se ele optou em não mais lembrar, não seja a pessoa que fica trazendo esse pecado à tona a todo momento. Porque hoje você pode estar fazendo isso com você, ou fazendo com algum amigo, ou com algum familiar. Então apenas releve. Se o seu coração te pede para perdoar, perdoe, mas se sinta livre disso. Não volte mais. Da mesma forma, convido vocês a, nessa manhã, ter um momento com o Espírito Santo e falar: ô Senhor, como o Senhor é bom. Ô Deus, obrigada. Jesus, obrigada por deixar aqui na terra o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus, ao ir embora, ele falou: eu irei, mas vou deixar com vocês o Espírito Consolador. É aquele que consola, é aquele que acolhe, é aquele que conhece o nosso coração. Então se conecte ao Espírito Santo, que ele está aí para te ouvir. E agradeça por mais um dia na presença dele. E convide ele para fazer parte da sua vida todos os dias, a todos os momentos. Para que ele seja seu amigo, para que ele sopre no seu ouvido, para que ele te conduza. E tudo aquilo
que às vezes a gente acha que é um sexto sentido, geralmente é Deus tentando se comunicar conosco, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então ele está ali ansioso em ser o seu amigo. Ele está ali ansiando em ter a sua presença, para comungar com você, para ter comunhão, para poder estar juntos, para poder te levar para os melhores lugares. Ele está ansioso. Ele só está esperando que você decida se quer que ele vá junto ou não. Então, que você possa, nessa noite de Natal, lembrar desse símbolo de que Cristo veio, de que ele nasceu. Celebre a vinda dele, se sinta livre, porque ele já levou embora e o Pai optou em não mais lembrar dos erros que você cometeu até hoje. Mas não volte a cometer, porque se voltar, vai cauterizar, vai ficar sem sensibilidade nenhuma e você vai começar a fazer disso uma rotina na sua vida, sem ao menos perceber. E isso vale para tudo que você sente no seu coração que não deveria estar fazendo com você ou com outras pessoas. Então, o meu desejo para você nessa manhã é que o Espírito Santo possa ir até a casa de cada um de vocês e possa ter essa revelação, para que você possa se sentir livre e que você tenha o Natal mais abençoado da sua vida. Que você possa se lembrar desse Natal e falar: uau, quero começar uma nova vida com Jesus, quero começar uma nova vida com o Espírito Santo do meu lado. E eu convido vocês, porque eu que já, falando um pouquinho aqui agora, só mesmo para testemunhar, né? Porque eu que já vivi em centro espírita, em igreja católica, em igreja evangélica, nada preenchia o vazio que eu sentia dentro. Eu que já fiz anos de terapia, eu que já fui para consulta psiquiátrica, eu que já tomei tantos remédios, hoje eu não tomo nada, tem anos que eu não sei o que é tomar um remédio para ansiedade ou para depressão, porque eu já tive no passado. Mas depois que eu conheci a verdade é Jesus. Na Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Cara, não tem mais nada nessa vida que preencha. É só Ele, para quem crê. Beijo para vocês. Que essa noite seja memorável, porque vai ser uma nova etapa na sua vida. Vou deixar salva a live para quem chegou agora. Fiquem com Deus. E amanhã, 7 horas da manhã, tem mais. Obrigada. Obrigada por estar comigo aqui nessa manhã.